E diz assim: Então Elias, o tisbita, morador de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes 3 anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela entrou e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que foi falada pelo ministério de Elias. Para falar esta manhã, antes de ir para o exterior, escolhi um tema disso: esteja certo de Deus. E agora, Senhor, abençoa a tua palavra enquanto é pregada, e que o Espírito Santo tome nossa mente e nossos pensamentos e nos prepare para a visitação dele, pois pedimos que ele venha, pois não viemos à casa do Senhor para ser vistos ou para ver, mas para aprender de ti e conhecer a tua natureza e o teu caminho e as tuas causas, para podermos enfrentar os problemas da vida com verdadeira segurança, estando certos de Deus. Concede, Senhor. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Deve ter sido uma manhã terrível. Estava tão quente e com poeira, e as pessoas na rua morrendo de fome. E a terra estava tão quente, a ponto de queimar. Tudo isso era reflexo de seus pecados e sua decadência moral. Vejam, Acabe reinava em Israel na época, ou sobre Israel. E ele foi o mais ímpio de todos os reis de Israel. Nunca houve um rei tão ímpio quanto Acabe, pois ele, tendo sido instruído e sabendo que não estava certo, falhou ao continuar, desagradando a Deus em tudo o que fazia. Embora possuísse um grande sistema militar e as pessoas tivessem prosperado muito sob seu reinado, ainda assim não se pode desagradar a Deus e esperar passar impune por muito tempo. E então, em seu casamento, em vez de casar-se entre seu próprio povo, ele foi e se casou com uma pecadora, uma idólatra,
adoração de ídolos. Ele se casou com Jezabel, e ela não era crente. E crente jamais deve se casar com incrédulo, sob circunstância alguma. Deve sempre se casar com crente. Mas Acabe fez este mal, e sem dúvida que Jezabel era uma bela mulher. E ele gostou da aparência dela em vez de o que ela era. É aí que muitas pessoas cometem o mesmo erro até hoje. E ela trouxe idolatria à nação, entre o povo. E o povo, os sacerdotes, seus ministros, caíram vítimas dessa grande demanda popular. E é o retrato exato do nosso país hoje. Caímos sob a demanda popular. Não há dúvida de que os sacerdotes achavam que estaria tudo bem, contanto que o governo aprovasse. Mas não me importa o que o governo aprove, tem de ser o que Deus aprova. E as pessoas achavam que não teria problema se participassem de algumas coisas mundanas deles. E alguém poderia me pedir para retirar o que acabei de dizer, que foi um retrato muito apropriado de hoje. Talvez não pensemos que somos adoradores de ídolos, mas somos. E o governo endossa isso. As pessoas hoje são adoradoras de ídolos porque elas adoram ídolos. Algumas adoram estrelas de cinema como ídolos. Algumas adoram o dinheiro como ídolo. E algumas adoram estrelas de televisão como ídolos. Mas tudo o que você coloca antes de Deus é um ídolo, seja o que for. Até mesmo Satanás, nosso grande adversário, é tão astuto que às vezes coloca até a igreja antes de Deus. Pode ser que você tenha uma grande igreja, pode ser um grande edifício, ou pode ser uma grande denominação. E, repetindo, pode ser uma grande congregação. Mas não deixe nada vir antes de Deus em seu coração. Qualquer coisa colocada antes de Deus é um ídolo. E essas pessoas sabiam que não eram espirituais como costumavam ser sob o reinado de outros reis. E achavam que só porque eram uma nação religiosa, tudo estaria bem. E é assim que também chegamos a essa condição. Há alguns meses eu estava conversando com um excelente amigo meu. E ele disse: irmão Branham, creio que o irmão aperta demais os Estados Unidos. Ele disse: o irmão está sempre condenando o pecado e como Deus vai punir esta nação. Eu disse: ele tem de fazê-lo para ser justo. Ele disse: mas irmão Branham, o irmão se esquece de que esta nação foi fundada com base nas Escrituras e nossos antepassados vieram aqui e Deus nos deu esta herança. E somos uma nação religiosa. Eu disse: isso é verdade, tudo isso. E as pessoas não fazem ideia do quanto valorizo esta nação. Mas veja, meu irmão, Israel também foi escolhido por Deus e ele lhe enviou profetas e grandes homens, mas Deus não pode tolerar o pecado. Ele fez Israel colher cada grão que semeou. E se ele fez Israel colher o que semeou, fará com que colhamos o que semeamos. Ele não faz a acepção de pessoa. E chegamos a ponto de pensar que, por estarmos descansando sobre o que nossos antepassados fizeram, ou sobre o que os grandes fundadores de nossas igrejas, o que o grande sacrifício deles foi para Deus, o que está bem e é muito valorizado, mas não podemos alcançar a salvação a partir do que eles fizeram. A salvação é um assunto individual entre cada pessoa e Deus. Não nossa nação, nossa igreja, mas nós mesmos diante de Deus, nós respondemos. Chegou-se a um ponto em nosso país que mesmo entre as pessoas mais espirituais que temos, você chega a homens e mulheres espirituais e percebe que lhes falta algo no coração. Temos, nas últimas semanas, eu tenho analisado algumas dessas coisas e percebido isso nos homens, que eu achava serem o cerne. Entretanto, percebo que estão dando ênfase às coisas temporais, indo por aí dizendo: Deus me dá o maior tal e tal, Deus dá. Você está vangloriando-se.